Olá, Mia! Olá, Pedro. Bem-vindos ao podcast Inspiração para uma Vida Mágica. Hoje vamos voltar a um dos nossos temas preferidos. Relacionamentos. Vamos falar sobre relacionamentos românticos. Eu tenho aqui uma lista muito especial. Sim, uma lista de 6 hábitos que são saudáveis, embora sejam normalmente considerados tóxicos. Certo. É isso? Certo. Sim, é uma lista do Mark Manson e que nós vamos discutir aqui durante este episódio. Yep. Acho que vêm por aí algumas surpresas. Não é? Sim, É. e claro que depois é giro ouvir feedback sobre isto, não é? Para percebermos se há mais coisas que podiam ser adicionadas à lista ou algumas retiradas, ou vamos lá ver. Sim, nós ao longo aqui da história, já podemos falar em história do podcast Inspiração para uma Vida 5 Mágica. anos de podcast, Sim, acho sim. que é bastante histórico. Sim, é bastante histórico. Nós, ao longo da história, nós temos voltado muitas vezes a este tema dos relacionamentos, porque é um tema que não tem fim, porque é tão importante, é tão relevante, é no espaço dos relacionamentos que nós acabamos a lidar com o nosso leque emocional, não é? Para um lado e para o outro. E acho que nós temos tido sempre os dois tanto interesse, desde o início, até antes do podcast, quando começamos com as palestras e com os eventos de Inspiração para uma Vida Mágica, temos tido sempre tanto interesse em refletir sobre relacionamentos e em ajudar a equipar-nos, a nós os dois e às pessoas que nos ouvem, com mais estratégias e mais ferramentas para poderem ter bons relacionamentos. E hoje esta lista é um pouco surpreendente porque vamos olhar para coisas que normalmente dizem não, isso é mau, mas que se calhar até são boas. Certo, eu gosto deste tipo de listas e deste tipo de questionamento e propostas à reflexão. Sim. Portanto, espero que estas 6 coisas vos façam refletir da forma também que nos fizeram refletir bastante. Sim, e vão criar também aqui boas oportunidades para conversas inspiradoras com outras pessoas que vocês conhecem, inclusivamente as pessoas com quem têm relações românticas. Certo. Que é, acho que isto é um início de conversa sempre brilhante, que é, olha, está a ouvir o podcast e vê, a mim e o Pedro tiveram a discutir esta lista, deixa-me ler-te a lista e diz-me o que é que tu achas sobre isto. É e temos uma conversa espetacular para ter uma mesa de café, ou durante uma refeição, ou sentados no sofá, uma caminhada, com pessoas de quem gostamos. Não é? É isso, vamos a isso. Então, aí vamos nós. Então, hoje eu quero falar sobre relacionamentos, um tema para o qual nós gostamos muito de voltar. Sim, relacionamentos românticos. Relacionamentos românticos, Ok. certo. E eu encontrei uma lista que eu tinha aqui guardada do Mark Manson, uma lista que tem já mais do que um ano, mas que achei mesmo interessante e queria discutir contigo aqui hoje. E que são 6 hábitos de relacionamentos saudáveis que muitas pessoas acham tóxicas. Ok. Não é? Portanto, 6 hábitos que são saudáveis, mas que muita gente acham tóxicas. Ok. Estás preparado? Sim, para pois um estas dia 6 fazemos o coisas? contrário. 6 hábitos que são tóxicos e que as pessoas acham que são saudáveis. Ok. Mas espera aí, só para eu ver se eu percebi bem. Esta lista é do Mark Manson, portanto são coisas que ele acredita que são saudáveis, embora muitas pessoas acreditem que são tóxicas. Certo. Ok. Yeah. Portanto, temos liberdade de discordar da lista. Óbvio. Ok. Isto, eu não sei onde é que o Mark Manson foi buscar isto. Sim. Não, algumas eu até consigo justificar assim cientificamente. Sim. Mas achei a lista gira e queria falar com ela sobre isso. E também, se quisermos adicionar ou retirar alguma coisa, isso também é uma possibilidade. Ok, sabias? então isso pode ser um desafio para nós e também para quem nos ouve, que é, eventualmente, no final, percebermos se há outros hábitos que nós achamos que são saudáveis e que achamos que muita gente acha que é tóxico. Certo. Ok. Certo. Então, a primeira coisa é deixar alguns conflitos por resolver. Ok. Deixar alguns Ou seja, conflitos deixar alguns conflitos para resolver é um hábito que saudável, que muita gente acha tóxica. Sim. Não é? E há aqui uma ideia que muita gente, que é assim muito... Acho que muita gente tenta viver de acordo com isto, que é, e tu também fazes isso às vezes, tens muito essa necessidade, é de
não adormecer chateados. Portanto, de fazer uma reparação sempre antes de adormecer. Antes de ir para a cama e adormecer, temos que resolver todos os conflitos. O que eu estou mesmo de acordo com o Mark Manson aqui neste caso, que deixar esses conflitos por resolver mais tarde pode ser um hábito muito saudável. Sim, acho que há aí uma diferença entre resolver o conflito e ires dormir chateado. Porque tu podes ir dormir reparando a ligação, mesmo sabendo que há um conflito para resolver. Ok? Acho que são coisas diferentes. Não, não são? Não são coisas diferentes para Sim, ti? mas às vezes estás mesmo Peraí. demasiado chateado para... Não é? Tá, ok. Sim. A ideia aqui... Mas é esse estar chateado de que eu não gosto. Sim, eu sei. Não é? Porque esse estar chateado, às vezes imagina, o conflito vai ser sempre sobre alguma coisa. Uma diferença de opinião, devias ter feito, não devias ter feito, como é que vamos fazer nesta situação. Há alguma coisa que nos separa e em que temos opiniões diferentes. E tu podes continuar a ter opiniões diferentes, ao ponto de manter o conflito em aberto. Acho que é essa a proposta. Isso em si não é mau, até é saudável, porque provavelmente quer dizer que ambas as pessoas preservam a sua individualidade e o seu mapa de valores dentro da relação. Só que acho que às vezes aquilo que eu chamo de fazer as pazes é diferente de acabar com o conflito. Porque fazer as pazes é mais uma questão emocional, quer dizer, olha, eu estou mesmo ok com o facto de estarmos... No fundo é quase um reconhecimento disso que aí está. Mas eu não acordo chateada. Ok. Sim, porque depois quando acordas, tu não te lembras imediatamente. Aliás, tu quando acordas nem te lembras imediatamente de quem tu és, não é? Precisamos sempre dos segundos para recuperar a identidade. Isso tem muito a ver aqui também com a nossa regulação emocional, não é? Porque às vezes quando um conflito, um momento onde as pessoas se chateiam logo antes de dormir ou antes de dormir, não temos recursos nem para resolver o conflito, nem para fazer as pazes. Sim. Que fica às vezes assim uma paz podre. Não é? Mas olha, isso também não pode estar relacionado aqui com o nosso estilo de vínculo. Porque alguém que tem um vínculo seguro vai ter mais facilidade em ter estes conflitos em aberto. Sim. Mas fechando aqui só o loop em relação ao adormecer, e acho que essa ligação que estás a fazer é ótima também para aquilo que eu queria dizer, que para quem tem um estilo de vínculo mais seguro, essa pessoa consegue adormecer. Ok. A pessoa que tem um vínculo mais ansioso, se calhar quer não estar chateado ou não sentir que o outro não está chateado, efetivamente para poder adormecer. Sim. Senão vai ficar acordado. Ou seja, tu tens um vínculo mais seguro, viras-te para o outro lado e adormeces. Certo. Eu tenho um vínculo mais ansioso, fico a pensar naquilo e quero resolver aquilo para poder dormir. Qual é a solução? Sim, qual é a solução? Sim, portanto, muito obrigadinho, Mark Manson. Não, mas olha, de uma forma geral, eu acho mesmo que são quase níveis lógicos diferentes. Uma coisa é tu teres conflitos com alguém de quem gostas e outra coisa é a relação que tu tens com esta pessoa. E, de facto, eu acho que há pessoas que acho que sabem lidar muito, ou seja, há pessoas que vivem este princípio que ele está aí a referir. Há pessoas que dizem, olha, eu tenho um conflito enorme há anos com o meu irmão ou com a minha melhor amiga ou com... E isso não põe em causa de todo a relação. Aliás, eu sei que tenho uma excelente relação com essa pessoa porque podemos manter este conflito em aberto. Mas para outras pessoas isto é mesmo muito difícil. É mesmo a ideia de que esta relação não é suficientemente boa porque se fosse nós não tínhamos este tipo de conflitos. E acho que o aprender a viver com a ideia de nós podemos estar em conflito e podemos ter diferenças de opinião e podemos viver apesar disso, ou com isso. E tem um bocadinho a ver com aquilo que falámos há uns episódios atrás sobre a identidade, né? Até que ponto é que nos identificamos com o que está a acontecer. Sim. Ou conseguimos ver isto como só algo que está a acontecer que não significa que temos necessariamente uma má relação. Sim.
Não é? E também tem a ver com a carga que colocamos na palavra conflito, não é? Que é uma carga muito, muito forte e como se fosse só mau. Estava aqui a pensar em nós. Nós temos conflitos que duram há mais de 20 anos. Quase desde nos conhecer. Quase desde nos conhecer. Que reviveu, que já falámos aqui no podcast, dos cogumelos. Isso é um conflito parvo. Estava a falar de conflitos, mesmo de coisas mais sérias. Nós temos algumas formas diferentes de olhar para as coisas, de como é que se deve agir neste tipo de situação. E, embora ao longo do tempo vamos querendo aproximação, mas a aproximação muitas vezes é o reconhecer que tu tens uma forma diferente de lidar com isto e estar disponível para essa forma, mas não necessariamente dizer não há conflito, porque eu agora já não tenho uma opinião contrária ou diferente. Né? Sim. Portanto, acho que faz sentido. Portanto, aqui a proposta é nós podemos ter ótimas relações mantendo algumas coisas por resolver. Sim, que não precisamos de ir assim a resolver tudo. Que é diferente de termos conflitos porque escondemos coisas, mentimos, não somos honestos. Não é disso que estamos a falar. Não é? Aliás, é exatamente o contrário. Sim, exato. Ok. Bom. Queres continuar? Quero continuar. Estar disposto a magoarem-se mutuamente. Okay. Não é? Hurt your feelings, como é que se traduzia isso? Não é? Sim, Está disposto a ser magoado e a magoar. Okay. Não é? De percebermos, isto é uma coisa que eu tenho, nós também temos falado sobre isso, e eu eu percebi que tinha dificuldade em aceitar isto e acho que estou num ponto onde aceitei. Tem a ver com aquela prática da verdade que tu propuseste para 2023. Exatamente. E de eu perceber que eu vou-te magoar, não é? Se estamos aqui a falar de relações românticas. E eu às vezes vou-te magoar e às vezes tu vais-me magoar, não é? Vais algo que tu, no sentido de que algo que tu fazes ou dizes vai disputar coisas em mim que significam mágoa, de me sentir de sentir emoções desconfortáveis e desagradáveis. Sendo que essas emoções continuam a ser a minha responsabilidade, não é? Mas é um bocadinho aquela... como aceitar o facto de que a vida contém sofrimento. Não é? Isto encaixa nisso. Uma relação romântica contém sofrimento. Vai haver sempre sofrimento numa relação romântica. Acho que isso é um bocadinho inerente aqui de estar disposto a magoar-te e estar disposto a ser magoada. Se nós não conseguirmos viver com essa verdade, dificilmente vamos poder manter relações. E claro que não estamos a falar aqui de situações de abuso ou estamos a falar de uma relação normal. Não estamos a falar de onde há violência doméstica ou violência verbal, mas simplesmente que nós aceitamos que nós nos vamos magoar mutuamente, de vez em quando. Sim. Sendo que aí a proposta é dizer que aceitar isto é um hábito saudável. Certo. Ou seja, aceitar que às vezes... Estar aberto a essa... Por muito que essa não seja a minha intenção, porque acho que aí a proposta não é dizer então agora a minha intenção vai ser magoar porque isso é saudável. Não é? Mas é estar disponível para aceitar que às vezes, mesmo não sendo essa a minha intenção, vai ser esse o impacto. E às vezes a outra pessoa também vai gerar esse impacto em mim, mesmo não sendo essa a sua intenção. Isso faz parte de... Isso acho que nos vai ajudar a lidar com os momentos onde isso se torna uma realidade. E eu acho que isto é uma chave para relacionamentos duradouros. Sabes quando se entrevistam pessoas que qual é o segredo? Juntos, qual é o segredo e não sei o quê. Já li várias coisas, nunca vi esta, acho eu, e acho que é uma das principais coisas. Sim, porque se nós partirmos do princípio contrário, ou seja, que uma relação só é saudável se nós nunca nos magoarmos um ao outro, estamos a criar condições para rapidamente acharmos que a nossa relação não é suficientemente boa, ou que não é suficientemente amorosa, porque é isso que acontece. E de facto, quando falamos com pessoas que têm relações longas, há pessoas que
abertamente vão dizer, pá, às vezes nós magoamos um ao outro, e depois até a qualidade da relação vê-se mais na forma como conseguimos reparar e progredir para além desses momentos. Yeah. E há outras pessoas que vão dizer que não, nós nunca nos magoamos um ao outro, que normalmente se estão a aldrabar. Eu diria que sim. Não, porque há pessoas que nunca magoam explicitamente, porque não é, escondem, fecham-se, fazem de Não conta. são honestos. Não são honestas, às vezes ao ponto de uma pessoa estar a dizer nós nunca nos magoamos e a pessoa ao lado com quem ela tem uma relação está a revirar os olhos como quem diz, bem, esta pessoa nem tem noção do que está a acontecer realmente no relacionamento. Certo. É. E acho que no geral isto é importante para qualquer tipo de relação. Também quando estamos a falar na relação com os nossos filhos, por exemplo. Nós não vamos conseguir nunca magoá-los. Certo. E se calhar não quando estão mais pequenos, mas acredito que com o tempo não é? Que eles crescem e se tornam mais velhos, adultos, que também vai haver momentos em que nós nos sintamos magoados por eles, mas que isso é inerente, faz parte de uma relação saudável. É saudável aceitar isso. Yeah. Ok. Yeah. Bom, Ok. sim. Gosto deste. Terceiro, estar disposto a acabar a relação. Né? Que acho que também é assim Então, mas o voto de casamento não é para todo sempre? Independentemente de tudo o resto, para todo sempre. Mas não ouviste muitas vezes pessoas que acabaram uma relação e quando acabam dizem deveria ter acabado muito mais cedo. Sim. Não é? Será que tem a ver com isso? Que não estamos dispostos a esse deixar ir? O que eu acho que é muito saudável em tu estás disposta a terminar uma relação, e este princípio acho que seria válido para outras áreas e para outros contextos. Quando eu estou disposto a acabar isto, se for isso que é melhor para todos, e se for isso que eu realmente sinto, e se for isso que for mais alinhado e congruente. Quer dizer que se eu não estou a acabar com isto, é porque quero estar aqui. Né? E enquanto que se eu não estiver nunca disposto a acabar com as minhas relações, então às vezes vou viver coisas que não são mesmo nada saudáveis. Quando estamos a falar de relações românticas, isto torna-se mais óbvio, não é? Porque normalmente até há um fim formal. Sim, mas para relações familiares, certo. Será que eu estou disposto a terminar a relação com o meu irmão, ou com a minha mãe, ou com o meu filho? Não é? Acho que essa seria uma... E eu acho também que este estar disposto a terminar depois dá a oportunidade ao nascimento de algo novo. E é uma coisa que eu tenho pensado, porque eu tenho da família da minha mãe, é assim, algumas relações são mesmo confusões, e tem havido estes acabares mesmo formais, tipo, nunca mais falam e até são vizinhos. Só que depois acaba por... o que felizmente tem acabado por acontecer é que haver uma reaproximação. Não é uma reaproximação muito trabalhada, acho eu, continuam a ser relacionamentos com muita tensão, mas eu acho que existe essa possibilidade, não é? Às vezes é tipo, neste momento, esta relação não está a funcionar. O que não quer dizer que no futuro possa vir a funcionar quando ambos estamos num outro ponto da nossa vida, com mais consciência, com mais vontade de investir nessa relação. E isso às vezes pode ser com relações mesmo próximas, de admitir isto, de estar disposto a... Sim, até porque se nós não estivermos dispostos a conceber essa possibilidade, que pode acontecer por várias razões, não é? Por exemplo, podemos ter uma crença de que terminar uma relação romântica, sobretudo se é uma relação que já dura há mais tempo, é o mesmo que isto é igual a ter desperdiçado estes anos todos de vida, ou como é que eu depois vou contar às pessoas, o que é que vão achar sobre mim, ou isto é viver insucesso romântico. Não é? Quando nós não estamos dispostos a terminar com uma relação, também nos colocamos numa posição onde somos mais vulneráveis a abuso, somos mais vulneráveis a que não nos tratem da maneira que nós merecemos ser tratados. Eu vejo isso em algumas relações de pais e filhos, onde os filhos estão em grande sofrimento com a relação dos pais, mas por serem os pais, acreditam que não podem terminar com a relação. Sim.
Sendo que isso é sempre uma possibilidade, não é? Isso é E sempre- em alguns casos pode ser a possibilidade mais saudável de todas. Sim, e estar Para algumas pessoas isto vai ser muito difícil muito aceitar isso, mesmo. sim. Mas estar disposto a não quer dizer que o faças. Não. É? Só que teres essa possibilidade em aberto, acho que também te pode trazer um bocadinho mais de De tranquilidade, paz, que é, isso, no limite, eu posso acabar com isto. É, Não é? exato. Bom, Ok, então, mais alguma coisa a dizer sobre isso? Não. Seguimos. Quarto. Esta é polémica. Sim. Sentir-se atraído por pessoas fora do relacionamento. Uhum. No fundo, o que eu vejo aqui, que eu quero dizer é ser honesto em relação a isto e até falar sobre isso, provavelmente. Não é? Mas repara que isso E está admitir que isso acontece. Mas repara que isso está aí na lista de hábitos saudáveis Sim. e que são considerados tóxicos. Exato. Não é? Portanto, aí a proposta é que é saudável tu sentires atração por outras pessoas que não aquelas com quem estás num relacionamento. Certo. E que isso não significa que está algo de errado com a relação onde estás. Certo. Não é? Sim. Isso dava um episódio inteiro agora a discutir isso. Não é? Antes de mais, o que nós sabemos assim da investigação sobre o tema, que é sempre uma investigação muito difícil de fazer, Claro. porque uma coisa é aquilo que nós vivemos na nossa intimidade, outra coisa é aquilo que estamos dispostos a partilhar num estudo ou quando alguém nos está a fazer uma entrevista, não é? Mas aquilo que a minha experiência me mostra de falar, de ter conversas íntimas com pessoas no domínio pessoal e profissional, é que a esmagadora maioria das pessoas, e eu estou a resistir aqui à generalização universal, a dizer todas, a maior parte das pessoas sente algum tipo de atração por outras pessoas. Não precisa ser imediatamente uma atração física, sexual, romântica. Atração, sente atração pela energia de outras pessoas. E, de facto, para alguns isso é muito natural, sou só eu a ser humano e a minha biologia a funcionar. E não preciso de fazer nada. E não preciso de fazer nada, ou se de repente se tornar muito forte, olha, vou discutir isto com a pessoa com quem tenho uma relação e ver o que acontece. Para outras pessoas isto é terrível, porque lá está, porque acham que isto é muito tóxico. Se isto está a acontecer é porque há algo de errado comigo, há algo de errado com o outro, há algo de errado com a relação. Portanto, parece mais saudável só aceitar que isto que pode acontecer e que acontece frequentemente. Certo, certo. É mais honesto. Sim, para mim é tão óbvio e o facto de aceitarmos isto como ele até fala, não é, em um hábito saudável, em vez de olharmos para isso como um hábito tóxico ou algo tóxico que acontece, cria muito mais leveza, não é? Sim, mas isto também tem a ver aqui com uma certa sofisticação intelectual quando tu pensas nisto, porque eu imagino que muitas pessoas que nos estão a ouvir no nosso podcast têm esse autoconhecimento e dizem assim, mas é isso que acontece comigo, é isso que eu sei que o meu marido, ou a minha mulher, ou o meu namorado, ou a minha amante, ou quem quer que seja, eu sei que também, eu observo, eu vejo que também, e falamos sobre isso, ou conversamos, e portanto isto é uma realidade e pode ter um espaço perfeitamente saudável dentro de um relacionamento. Sim. Mas quando tu lanças isto assim, aberto para a opinião pública, para pessoas que têm zero de autoconhecimento, não é? Vão reagir violentamente a isto, porque isto abana com o mundo delas, apesar de internamente bater certo com a experiência que estão a ter, não é? Porquê que será isso? Assim, a sociedade em si, toda esta ideia da igreja para todo o sempre, Sim. da monogamia, é que reforça muito esta ideia de que isso é tóxico. Sim, de que isso é tóxico, de que é errado, que algum problema contigo, que não és uma boa pessoa. Não amas o outro o suficiente. O suficiente, sim. Portanto, essas crenças todas, que são crenças que não têm validade biológica, são crenças culturais, são coisas que nós literalmente inventamos, podem ser... elas são muito castradoras, não é? E, por isso a maior parte das pessoas vai se punir a elas próprias ao sentirem isto. Portanto, aí a proposta é, se nós aceitarmos que estes sentimentos são naturais, podemos conviver com eles de uma forma muito mais saudável em vez de ser tóxico. O que acontece
não é? Quando isso fica mais aberto, ou quando nós descobrimos que o outro sente atração para outra pessoa, não é? O nosso parceiro romântico, o que desperta muitas vezes são ciúmes, não é? Os ciúmes, e depois começa aquelas ideias da comparação e de acharmos que não somos o suficiente para o outro e por aí fora. E agora estava a pensar, vou já adicionar mais um. Sim. Que né, existe assim uma ideia de que ciúmes é mau e que agimos, que muita gente tem comportamentos muito até violentos em nome do ciúme, que ciúme, mas nós podemos aceitar como um bocadinho de ciúme, não é? Que ciúme que haver, como uma coisa saudável dentro Mas do eu acho que relacionamento. mas há muitas pessoas que aceitam isso. Há muitas pessoas que até dizem que, não é, só quem sente ciúme é que realmente gosta. Não é? Também há quem leve isso para o outro lado. Não é? Mas isso será diferente daquilo que eu quero dizer com ciúme que haver. Espera aí, tenho uma proposta. Sim, fazemos depois um episódio só a falar sobre ciúme. Sim. Nós já abordamos um bocadinho o ciúme em alguns episódios no passado, mas acho que pode ser interessante voltarmos a esse tema, porque é um tema que é relevante para muitas pessoas. Sim, acho que pode ser bem giro. Ok. I'll rest my case for Ok. now. Ok. 5. Passar tempo separados. Sim. Passar tempo eu acho que há muitas pessoas que eu conheço que têm isso como um hábito saudável. Eu ia dizer exatamente o mesmo. Embora para algumas acho que podem dizer assim, mas então se querem passar tempo separados é porque não estão assim tão bem juntos. Férias sem o teu há pessoas que podem olhar para disso de uma forma como sendo um hábito tóxico, mas acho que para muitas pessoas isso é considerado um hábito saudável. Não é? Eu não sei se há gente que realmente considera como tóxico, mas quando eu organizava, vamos ver se faço outra vez, o retiro à Índia, muitas das participantes, não é, que eram só mulheres, muitas delas mulheres mães, foram questionadas de uma forma quase acusadora, julgadora, em relação à sua decisão de irem fazer algo sozinhas, sem com pessoas que não conhecem e sem os respectivos companheiros. Muitas delas, muitas mesmo, eu diria que praticamente a maioria foram questionadas nesse sentido. Não é? Vais deixar os teus filhos, vais deixar o teu marido. Portanto, vai um bocadinho na linha desse julgamento como algo tóxico. Aquilo que eu gosto muito de passar tempo contigo e de passar tempo com os nossos filhos. E gosto muito de passar tempo sozinho. Sozinho no sentido de não ser contigo, não é? Porque aqui está-se a falar do... Nós temos feito disso realmente um hábito. Nós temos feito isso realmente um hábito, de tanto um como o outro procurar ter esses momentos. Ainda hoje marquei uma viagem sem ti. Ainda hoje marcaste uma viagem sem mim. E aquilo que normalmente acho que nós trazemos para o nosso relacionamento desse tempo em que estamos separados é bom, é saudável. Há aqui uma coisa que é eu ir fazer alguma coisa sozinha que eu também gosto imenso. E também há aqui mais uma coisa, mais uma necessidade que é satisfeita, que é a minha quando tu vais, não é? Porque eu sei que tu precisas de mim para poderes ir. Não é? Sim. Eu preciso de fazer um contributo para tu poderes ir descansado, passar uns dias sozinho. Não é? E poder oferecer-te isso também é uma boa sensação. Sinto exatamente a mesma coisa. Até acho que isso é uma das razões pelas quais nós às vezes nos incentivamos mutuamente a fazer este tempo. E acho que isso é bastante saudável. Percebo que isso depende muito de qual é o significado que nós damos a isto. Não é? Porque, olha, podes pensar no ciúme, como estavas a falar há pouco, mas podes também pensar no questionar de então ele ou ela tem aqui a possibilidade de estar uns dias e em vez de querer estar comigo, quer estar sozinho, ou até quer estar com outras pessoas ou com uns amigos, não é? O que é que isso... Então a nossa relação não está assim tão bem. Daí se para algumas pessoas isto ser considerado tóxico, não é? Mas acho que para mim é muito saudável. E conheço muitas pessoas para quem é um hábito muito saudável. Também conheço muita gente aqui. 6. Esta, Pedro, é muito importante. Aceitar a imperfeição
do teu parceiro ou da Sim. tua parceira. Flaws. Sim. Accepting your partner's flaws. Não é? Sim. Aceitar as imperfeições do outro. Esta é muito importante, não é? Esta é muito importante e acho que ela bate muito não aceitar, que muitas vezes precede esse, que é nós aceitarmos as nossas próprias imperfeições. Certo. Né? E quando nós aceitamos que eu sou totó a fazer isto, eu não tenho jeito para fazer aquilo outro, eu sou, não sou muito bom a tratar disto e consigo estar mesmo em paz com isso, acho que me preparo para também estar em paz com as imperfeições do outro. O que eu noto que eu às vezes estou tão em paz com as tuas imperfeições que elas passam a ser uma coisa fofa. Assim, que giro que a minha Outra vez. Que giro. Não, é quase, até pode ser uma sensação muito intensa de amor. Amar outra pessoa pelas suas imperfeições. Quando estou num estado de poucos recursos, estou chateado, estou cansado, vejo as imperfeições e não as acho nada fofas, não é? Parece que a outra pessoa é teimosa, que não quer, que não se esforça, que já podia ter mudado, não é? Portanto, eu acho que é um hábito mesmo saudável. Será que algumas pessoas acharão que o hábito é tóxico porque se eu aceito as imperfeições do meu parceiro ou da minha parceira, então quer dizer que deixei de ter esperança que ele mude, ou que ele possa ser melhor, ou que essa imperfeição seja colmatada? Será que é por isso que as pessoas, para algumas pessoas isto é... Sim, acho que acham sim. que é tóxico? E é um bocadinho a vítima aqui também da ideia de desenvolvimento pessoal, Certo. que temos que mudar e melhorar. Certo. E assim, quando na realidade ou aceitamos as imperfeições ou mais vale acabar, não é? Porque senão acho que isso vai se tornar numa coisa... Portanto, aceitar a maior parte do tempo, pelo menos, porque eu sinto mesmo que tu... Há assim momentos em que estou super regulada, está tudo bem aquelas coisinhas que não sinto que não têm importância nenhuma, e depois há outros momentos em que de repente essas coisas são triggers, não é? E é curioso observar isso, porque eu sinto muitas vezes quando me deparo com isso, deste momento em que me irrito com uma imperfeição tua, digamos assim, também consigo observar, eu também sei, eu tomo consciência no mesmo momento em que se eu estivesse num estado diferente, eu não teria reagido assim a esta situação. Ter esta consciência faz um bocadinho parte aqui do trabalho da aceitação, não é? Que ajuda-nos também aqui a ultrapassar esses momentos mais triggering. Sim. Concordas? Concordo. Eu acho que nós, de um ponto de vista intelectual, é fácil dizermos sim, claro, não, eu aceito. Claro, também não estava à espera que o meu parceiro ou a minha parceira fosse perfeita. Não existem pessoas perfeitas, toda a gente tem perfeições. Isso é uma conversa que eu ouço muitas vezes. Agora, ou realmente o aceitar e dizer ok. Sim. Porque e mais uma vez, não estamos aqui a falar, e acho também o Mark Manson não, de aceitar imperfeições que implicam abusos e violência. Sim, vou aceitar que o meu parceiro é um passivo-agressivo, ou me bate. Sim, ou é um narcisista maquiavélico. Não é disso que estamos a falar, claro. Não. Boa. Isso não são bem imperfeições, são outras coisas maiores do que imperfeições, certo? Olha, gostei muito da lista que tu trouxeste. E gostei muito. Queres resumir a lista? Passamos... Gostei, sim, podes passar outra vez. Deixar que alguns conflitos ficam por resolver. Estar disposto a magoarem-se mutuamente. Estar disposto a acabar com a relação. Sentir atração por outras pessoas fora do relacionamento. Passar tempo em separado e aceitar as imperfeições um do outro. Sim. Quem tenha, agora estava a imaginar alguém que apanhava o podcast aqui, entrava logo nesta altura e portanto dizia assim, mas isto são as dicas para ter um relacionamento porreiro, é fazer estas coisas todas. Portanto, lembrando, isto eram hábitos que podem ser saudáveis e que normalmente são vistos como tóxicos, não é? São vistos como tóxicos e a proposta aqui que na realidade é que são até saudáveis. Até são saudáveis. Não é? Eu acho que assim,
certamente algum dos pontos ressoa mais do que outros para algumas pessoas. Eu acho que eu ia acrescentar aí hoje que tem. Eu hoje apanhei uma coisa nas redes sociais, em que alguém estava a dizer, era uma pessoa ligada ao cinema, e estava a dizer que no fundo, tem sempre a sensação que quando as pessoas não gostam do mesmo tipo de filmes, mais cedo ou mais tarde a relação vai acabar, não é? Okay. E também lembras-te, aquela música muito famosa do Rui Veloso, em que ele diz não se ama alguém que não ouve a mesma canção. E o que eu ia aqui propor é que é mesmo saudável nós gostarmos de coisas diferentes. Certo. É mesmo saudável tu gostares de livros diferentes daqueles que eu gosto, é saudável gostares de música diferente, de filmes diferentes, de comida diferente, e até é saudável um gostar de desporto e outro não gostar nada de desporto. Eu acho que essas diferenças, elas às vezes são vistas como tóxicas no sentido em que isto vai acabar por criar separação. O tipo que é praticar desporto todos os dias e ela detesta, isto mais cedo ou mais tarde vai dar asneira. Mas eu acho que estes hábitos podem ser muito saudáveis. Sim. Desde que nós saibamos apreciar o prazer que o outro tem com as suas preferências e que não estejamos continuamente a querer mostrar ao outro que, olha, tu devias gostar era disto, tu devias fazer era assim, tu devias era mudar. Aceitar as imperfeições, Sim, né? okay. E passar tempo em separado. Quer dizer, aqui é aceitar as imperfeições ou até as perfeições, não é? Aceitar as preferências do as outro. preferências do outro, sim. Eu acho que essa aceitação às vezes é considerada como tóxica. Que é, pá, eu não vou aceitar coisas que são completamente diferentes das minhas. Aliás, acho essa proposta interessante, aceitar as preferências dos outros, porque provavelmente algumas das coisas que nós podíamos julgar como imperfeições, na realidade são outras preferências. São preferências, sim. Mas acho que há a ideia de que isto, pá, sei lá, imagina, um de nós adora comida picante. Carrega no picante sempre que tem a oportunidade. E o outro detesta, não consegue suportar um mínimo picante. Eu acho que estas coisas multiplicadas por 10, 20, 30 cenários diferentes fazem com que às vezes acho que pá, este casal, isto não vai funcionar, porque eles são tão diferentes. Mas eu acho que isto não é necessariamente... Mas também há aquela cena do opposites attract. Que os opostos se atraem. Sim. A mim esse já é outro episódio. Fica sempre aquela música, lembras-te daquela música da Paula Abdul e um gato? Não. One step forward, two steps back. Não sei que mais. Opposites attract. Não lembro nada disso. Não. Foi adorável. Que forma ótima de terminarmos aqui a nossa conversa. Vamos só convidar quem nos está a ouvir a ficar aí mais uns instantes para a prática inspiradora desta semana. E lembrem-se que podem sempre fazer agora assim um daqueles screenshots e partilhar nas redes sociais, tagando-nos, recomendando o podcast àquelas pessoas que querem influenciar um bocadinho, desta vez sobre relacionamentos e hábitos saudáveis, mas muitas vezes vistas como tóxicas. E espalhar aqui esta inspiração para uma vida mágica. Faço minhas as tuas palavras, Mia, que bem dito. Sim, obrigado. Obrigada, Pedro. Então, a prática inspiradora de hoje provavelmente é bastante óbvia. Gostávamos de te convidar para escolheres uma ou duas coisas desta nossa lista de hábitos saudáveis de relacionamento que muitas vezes são consideradas tóxicas e falares com alguém com quem tens um relacionamento, pode ser um relacionamento romântico ou não, mas peguem uma ou duas coisas e fala sobre essas, reflete sobre essas coisas junto com outra pessoa, ou talvez se tens assim um grupo de amigos que costumam falar sobre coisas interessantes, então peguem uma ou duas coisas aqui da lista e falem assim mais prolongadamente e mais profundamente sobre o que na realidade significam estes hábitos saudáveis que às vezes são consideradas tóxicas. E, se te apetecer, claro, podes partilhar connosco no nosso grupo de Telegram ou partilhando as tuas reflexões nas redes sociais e tagando-nos para sabermos quais são.